Clube inglês desiste de contratar André do Fluminense. Corinthians mira atacante do Benfica. Inter insiste por lateral do Lanús. Vasco tenta contratar zagueiro italiano multicampeão e muito mais. Meu nome é Alvin e essas são as notícias de hoje. Fulham informa a desistência de contratar André do Fluminense. O Fulham fechou a contratação do volante Sander e depois de fechar informou ao Fluminense que não pretende mais contratar André. O norueguês de 26 anos foi anunciado pelo Fulham nessa quinta-feira. A última proposta do clube inglês enviada ao Fluminense foi de 25 milhões de euros, mas o Fluminense fez uma contraproposta de 35 milhões de euros. O Fulham não voltou a responder o Fluminense e comunicou oficialmente que não vai mais contratar André nessa quinta-feira. Apesar da desistência do Fulham, outro time inglês procurou também André e o Fluminense acredita que antes ainda da janela de transferência fechar, vai chegar uma outra proposta por André. O Flamengo tem o sim de Gonzalo Plata e negocia a compra com o Al Saad. O Flamengo conseguiu ultrapassar novas etapas para a contratação de Gonzalo Plata junto ao Al Saad. O clube já está acertado com o atacante, que já informou a diretoria do clube Qatar e que quer voltar à América do Sul. Os termos para a contratação que o Al Saad deu ao Flamengo é que o clube carioca tem que comprar 30% dos direitos econômicos do jogador por 3,5 milhões de euros. A ideia do Flamengo é estimular metas progressivas para obrigar o clube a pagar os outros 70% conforme o tempo for passando. O Flamengo ainda precisa se acertar com o Al Saad com relação a exatamente isso. Existem algumas divergências entre os dois clubes na maneira como o Flamengo vai pagar o resto para poder quitar o jogador. O Flamengo deve investir na casa de 12 milhões de euros para a contratação do jogador, mas vale ressaltar que essas metas e os valores ainda estão sendo estipulados. Nessa quinta-feira, o Al Saad jogou uma partida por lá contra o Al Arabi e goleou por 5-0. Determinado a vir para o Brasil jogar com a camisa do Flamengo, o atacante nem foi relacionado. Tite é internado em hospital no Rio após jogo do Flamengo na altitude. O técnico Tite passou mal depois da classificação do Flamengo para as quartas de final da Libertadores na derrota para o Bolívar por 1-0. Vale lembrar que o Flamengo no Maracanã derrotou o clube boliviano por 2-0. No agregado, o rubro-negro acabou classificando com vitória por 2-1. O time jogou em La Paz, que fica 3.600 metros acima do nível do mar. O comandante rubro-negro precisou ser atendido pelo departamento médico do Flamengo depois que chegou no Rio de Janeiro com a delegação. Ele foi levado imediatamente a um hospital assim que desembarcou no Rio de Janeiro e está internado. O clube informou nesta sexta-feira que Tite sofreu com elevação da frequência cardíaca e arritmia causadas pela altitude. O laudo não apontou a necessidade de intervenção cirúrgica até o momento. O treinador está lúcido, estável, mas permanecerá internado para a reversão do quadro através de medicamentos, comunicou o Flamengo em nota. O jogador sofre arritmia cardíaca em jogo do São Paulo, está na UTI. O jogador Juan Manuel Esquerdo do Nacional do Uruguai está internado no Hospital Albert Einstein no Morumbi. O jogador passou mal no segundo tempo da partida válida pela Libertadores, onde São Paulo ganhou o Nacional do Uruguai por 2-0. Segundo nota divulgada pelo clube, o jogador teve uma arritmia cardíaca, está estável nesse momento, mas está internado em observação. O Corinthians recebeu uma proposta para negociar o meia Guilherme Biro com o Wydad Casablanca, do time lá do Marrocos. Inclusive, eles anunciaram na quarta-feira a contratação do meia Pedrinho, que foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior com o Corinthians. Cria do Terrão, Guilherme Biro está ciente do interesse do clube marroquino. Ele também não vem tendo espaço com a camisa do Corinthians e deve sim ser negociado. Ainda não há um acerto entre as partes e o Corinthians ainda tem um receio de perder alguns nomes importantes nessa janela de transferência e tá dando aquela segurada. Por falar em Corinthians, o clube procura o atacante Arthur Cabral do Benfica. As conversas foram abertas e o Corinthians estuda a ideia de trazer o atleta por empréstimo. A possibilidade é tratada com muita cautela, já que o Corinthians entende que a contratação é algo muito complicado, apesar do Benfica já ter sinalizado que aceita vender o jogador. A ideia do clube português seria vender Arthur Cabral para qualquer clube europeu e não emprestá-lo. Então o Corinthians tem que ir devagar nessa daí. Vale lembrar que para viabilizar a chegada do atleta, o Corinthians vai ter que resolver a situação até o dia 2 de setembro. Mastriani do Atlético Paranaense se iguala a Barcos como o maior artilheiro da história da Sul-Americana. Ele marcou um gol na vitória do Atlético Paranaense em jogo válido pela Sul-Americana e agora está ali, junto com o Barcos. Mastriani disputou a Sul-Americana por 4 clubes diferentes e conseguiu chegar a esse feito. Com a camisa do Atlético Paranaense são 7 gols marcados, mas foi com a camisa do América Mineiro que ele mais marcou gols na competição. Foram 9 gols marcados. Vasco tenta a contratação do zagueiro italiano Rafael Toloi do Atalanta. O zagueiro de 33 anos que já está no Atalanta há 9 temporadas se aproximou bastante do Vasco e as conversas já foram abertas. Essa semana, membros da diretoria do Vasco intensificaram as conversas com o staff do jogador e se aproximaram bastante. Existe sim interesse também do jogador em jogar no futebol brasileiro. Amazonas rescinde com Jô após 8 meses. A diretoria do clube e o jogador rescindiram o contrato de forma amigável. A última partida de Jô foi contra o América Mineiro no Independência, jogo em que o clube empatou em 0-0 com o América Mineiro. O centroavante de
37 anos, tinha contrato com o clube até o final da Série B, mas, segundo a diretoria, ele está com alguns problemas pessoais e vai deixar o clube antes do previsto. Santos recusa a proposta do Botafogo por zagueiro Jair. A confirmação foi feita pelo próprio presidente do Peixe, Marcelo Teixeira, em suas redes sociais. A minha filosofia de trabalho, comprovada em gestões anteriores, é de revelar atletas e conquistar títulos. Dessa forma, recusei a proposta do zagueiro Jair, como outras de milhões por atletas deste elenco, se realmente continuarem insistindo no interesse, que paguem a multa, já que o seu contrato foi renovado mês passado até 2027. A proposta do Botafogo era de 12 milhões de dólares, 67 milhões de reais na cotação atual. O Internacional se aproxima do lateral Bryan Aguirre, do Lanús. A ideia dos dirigentes colorados era trazer um lateral direito argentino sem gastar muito dinheiro, mas essa expectativa de não gastar muito dinheiro foi pelo ralo quando o Internacional entrou em contato com o Lanús. O jogador mais próximo de ser contratado é Bryan Aguirre. Após os dirigentes do Lanús recusarem o empréstimo do jogador para o Internacional, o Colorado ofereceu 300 mil dólares por 40% dos direitos do atleta. No princípio, o Lanús recusou novamente, mas manteve ali abertas negociações. Mas o Internacional continua otimista e deve fazer uma proposta maior do que os 300 mil dólares para poder trazer o atleta. E existe muito otimismo dentro da diretoria do Colorado para a contratação do lateral. STJD libera Paulinho de gancho por expulsão e o jogador pode jogar pelo Atlético. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva acatou o pedido do Atlético Mineiro para diminuir a pena por causa da expulsão do jogador no dia 17 de junho. A redução da pena de 2 jogos para 1, que inclusive já foi cumprida, o jogador está livre para atuar. O RB Bragantino não desistiu da contratação de Matheus Gonçalves do Flamengo e deve intensificar as conversas nesse final de semana. Isso porque o Bragantino vai enfrentar o Flamengo no Maracanã e a diretoria do clube vai aproveitar para sentar e conversar sobre isso. O Flamengo aceitou vender o jogador ao Bragantino por 8 milhões de euros fixos, ou 49 milhões de reais na cotação atual, por 60% dos direitos do jogador. A última proposta da equipe paulista foram 6 milhões de euros mais 2 milhões de euros em bônus por 70% do passe do jogador. O Flamengo não aceitou essa proposta, mas segue disposto a conversar e negociar com a diretoria do clube. Dorival Júnior convoca a seleção com novidades. O técnico Dorival Júnior anunciou nessa sexta-feira a convocação da seleção brasileira para as eliminatórias da Copa do Mundo para os jogos contra o Paraguai e o Equador. 6 jogadores que atuam no futebol brasileiro foram chamados por Dorival. Os goleiros Alisson do Liverpool, Bento do Al-Nassr e Ederson do Manchester City. Os laterais Danilo da Juventus, Ian Couto do Borussia Dortmund, Guilherme Arana do Atlético Mineiro e Wendel do Porto. Os zagueiros Beraldo do PSG, Éder Militão do Real Madrid, Gabriel Magalhães do Arsenal e Marquinhos do PSG. No meio-campo, Dorival chamou André do Fluminense, Bruno Guimarães do Newcastle, Gerson do Flamengo, João Gomes do Wolverhampton, Lucas Paquetá do West Ham e Rodrigo do Real Madrid. Os atacantes Endrick do Real Madrid, Estevão do Palmeiras, Luiz Henrique do Botafogo, Pedro do Flamengo, Savinho do Manchester City e Vinícius Júnior do Real Madrid. E aí, o que você achou da convocação de Dorival Júnior? Deixa a sua opinião aqui nos comentários e também o que você achou das notícias de hoje. Meu nome é Alvin e até a próxima!